doutora Dejanira, já estou ao vivo, Michele. Uhum. Já estou ao vivo. Já estou ao vivo. Precisa de alguma coisa mais? Ah, tá. Não, isso aí não se preocupe não. Quem vai entrando vai ver. Tá, nós estamos aqui ao vivo na segunda live. O pessoal já está entrando novamente aqui, doutora Dejanira. Só um segundinho. O ouvido não está esquentando com esse celular aí, não? Um pouco, né? Não tá aqui não. Não tá aqui não. O pessoal já está entrando. Estou assinando aqui para já entrou. Foi uma boa ideia isso aqui. Essa ideia que Michele deu. Foi, né? Agora, como a senhora está também com áudio aqui no Instagram, eu estou tendo uma microfonia. Sei, eu vou sair aqui. Já melhorou, agora Vou melhorou. tirar a imagem que fica melhor, né? Tivesse um fone de ouvido, eu resolveria. Mas com criança em casa, como é que fica fone de Peraí ouvido? que eu vou procurar. Peraí que eu vou procurar um fone de ouvido. Só um segundinho. É o tempo que o pessoal está entrando aqui já temos um bom número. Vamos ficar mais 20 minutinhos, meia horinha no máximo. E encerrar essa live hoje. Nos aprontar para a live da quarta-feira. Daqui a pouco eu solto qual é o tema e qual será o convidado. Boa noite a todos mais uma vez. A Lucy, eu não dei boa noite. É o Diego da Argentina, que também não tinha dado boa noite. Pronto. Aceitado. Ivan, você consegue me ouvir? Eu estou lhe ouvindo bem aqui, normal, doutora Dejanira. E todos vão estar ouvindo também, porque estou aqui com a caixa de som ligada. Sua imagem já está carregando aqui. Certo. Você já colocou o fone de ouvido? Já. Ah, então acho que agora ficou legal. A Geise, Wilson Iguchi, mestre Iguchi, presente aqui também. Gente, então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Eu parei, doutora Dejanira, nessa pergunta com relação a essa gestão atrabalhoada de... Tá bem conectado o seu fone? Seu fone tá bem conectado? Que eu tô tendo um retorno aqui ainda. Oi? O seu fone tá bem conectado? Que eu tô tendo um retorno aqui ainda. Ah, porque ela tá falando de um celular e imagem do outro. Teria que ter dois fones de ouvido, então, né? Entendi. Deixa eu desligar aqui. Vamos permanecer como antes. Vai ficar melhor, né? Bom, vamos lá. Verifica se melhorou. Agora melhorou. Vamos lá. Certo. Dando sequência, gente. Exatamente. Eu estava perguntando à doutora Dejanira com relação a essa gestão atrabalhoada diante dessa pandemia e os reflexos. Quais serão os reflexos que a gente tem que se preparar para o pós-pandemia? E nisso aí se inclui, doutora Dejanira, o enfraquecimento do comércio e o enfraquecimento da arrecadação da própria prefeitura. Sim, exatamente. Ivan, só retornando às considerações que você fez antes da pergunta, Sim.
você mencionou, né, sobre essa gestão e a necessidade de promover uma fiscalização eficaz desses recursos, né, que foram recepcionados pela cidade. E é bem interessante a gente pontuar que o município de Itabuna foi um dos municípios que mais receberam recursos. Recursos expressivos, né, quando a gente compara com outros municípios baianos. Então, não deve ser desconsiderada a necessidade de se efetivar uma fiscalização nesse período de pandemia e também no período de pós-pandemia. Então há uma contramão aí, doutora Dejanira? Há, sim, necessidade. Oi? Então, acho que está tendo uma contramão aí, não é? Porque verba, então, não faltou, teve dinheiro suficiente para fazer tudo, não aplicou corretamente, inclusive essa verba está parada nos cofres da prefeitura, e nisso os casos de contaminação e de óbito subiram. Então, não é só a péssima aplicabilidade, é uma responsabilidade maior, porque envolve perdas de vidas, é isso? Exatamente. Na verdade, a gente vê Itabuna em um status de estagnação, né? Não tem um plano de combate à Covid, um plano execuível, que a gente não basta que se tenha um plano. O plano ele tem que ser executável. Então, a gente vê que a cidade não tem esse plano hoje. Então, se a gente está diante de um município que não tem plano de combate à pandemia, não tem como nem mesmo a justiça liberar o comércio. A gente sabe que nos bastidores o comércio ele vem funcionando, mas até conversando sobre isso com uma pessoa conhecida, né, hoje, comentando sobre esse assunto, a pessoa falou assim, mas o comércio de Itabuna já está funcionando de forma informal, porque no plano formal não pode funcionar. Aí agora eu vou dar, assim, até falar do ponto de vista da administração. A gente está diante de uma situação que o empresário hoje, ele está, isso daí já é uma opinião minha, eu não estou dizendo que é uma questão jurídica, mas a gente está diante de uma situação que o empresário está tampando o sol com a peneira. Por quê? Porque ele mantém a estrutura dele internamente funcionando, as portas não estão abertas, estão entreabertas, ele tem funcionários que estão à disposição dele, estão cumprindo o seu horário de trabalho, ele está usando a estrutura. A gente está diante de um cenário em que a maioria dos locadores, eles não estão flexibilizando o aluguel. Muitos estão, mas muitos não estão flexibilizando o aluguel. E ele está usando a estrutura dele como se ele tivesse aberto. Ele está com o funcionário dele à disposição dele como se ele tivesse em pleno funcionamento. Só que as vendas, sem dúvida, estão reduzidas. Então, é por isso que eu estou dizendo, ele está tapando o sol com a peneira, porque ele está usando a mesma estrutura para vender bem menos. Daí, a gente vai entrar em um outro problema, que com certeza vai ter muito mais repercussão na gestão que vem. A arrecadação municipal ela vai diminuir. Diminuindo a arrecadação municipal, a gente vai ter um colapso no serviço público municipal. Serão professores sem receber salário, serão profissionais de saúde, serão profissionais de educação, serão em diversas áreas da municipalidade. Então, eu acho que é importante provocar o poder público para a gente ter um plano de ação para agora, para já. Porque essa gestão ela vai terminar no final do ano. No ano seguinte vai começar uma nova gestão.
e o novo prefeito vai entrar numa cidade cheia de problemas, e problemas graves, certo? Extra os que comumente recebem pós mudança de prefeito, né? Oi? Eu estou dizendo, essa herança que o próximo prefeito vai receber, ela é aumentada do que tradicionalmente já recebem, né? Uma cidade com Exatamente. problemas. Bom, a senhora falou sobre professores e o Kleber perguntou aqui agora há pouco, né? O porquê que a Secretaria de Educação está suspendendo os contratos dos professores, mesmo recebendo do Fundef. Quer dizer, são verbas distintas, não precisava fazer essa suspensão de contratos. A rede municipal de ensino tem sofrido bastante porque não está preparada para que todos os seus alunos recebam em suas casas as aulas via remota, e são verbas diferentes. E ainda assim, volto sempre a bater na mesma tecla. O dinheiro, a verba vinda para esse estado de calamidade ainda se encontra nos cofres. Então, não justifica realmente, né, doutora Deja, a suspensão desses contratos. Então, a gestão municipal tem colocado as mãos pelos pés, mas em todos os outros setores da prefeitura? Olha, Ivan, essa informação que a Secretaria de Educação suspendeu os contratos dos professores, na verdade, eu desconheço, né? Mas, em se tratando disso, na verdade, não é hora de suspender contratos. Na verdade, é hora de se investir mais em educação para que ela se adapte a esse momento. Então, as verbas, elas deveriam ser destinadas a uma adaptação, permitir que os alunos, a criação de espaços que permitam que os alunos da rede municipal, eles não tenham a educação interrompida. Então, se você suspende contratos, se você minimiza investimentos, então você está prejudicando esse aspecto aí esse aspecto educacional, na verdade. Então, se há necessidade de se adaptar a essa situação, então a prefeitura ela deveria estar investindo em uma estrutura apta a desenvolver um método de videoaula que a gente sabe que realmente está trazendo muitos contratempos, não só na rede pública, como na rede particular também, mas que não prejudicasse tantos alunos. Então, não é hora de cortar investimentos, na verdade, é hora de se investir ainda mais, ou de se direcionar investimentos, né? Então, poderia até a gente pensar em uma reformulação no contrato dos professores, mas não na suspensão, certo? Perfeito. E outro aspecto, né? Eu, como um administrador, me cobro logo de cara de que nessa suspensão o dinheiro, inclusive, deixa de circular no município, na cidade. E, poxa, nessa suspensão também, como é que esses professores irão honrar seus compromissos, seja ele com aluguel, seja ele com alimentação, seja ele com a própria saúde? Então, é mais um tiro no pé. E esse momento pandêmico, doutora Dejanira, me permita, vem testar a totalidade dos prefeitos Brasil afora nessa questão principalmente de gestão. Então, esse oba-oba que se vê muito em campanhas eleitorais de promessas superficiais e que, por ser um momento atípico, essa pandemia, hoje deu uma boa peneirada na qualidade dos prefeitos que temos Brasil afora, não é isso? É um grande teste e, infelizmente, Itabuna está pagando caro por isso. Eu concordo. Oi, tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem. Estou lhe ouvindo bem. Bem, então, como eu, na verdade, fiz uma afirmação e a senhora concordou,
se quiser comentar sobre isso, sim, senão a gente passa para a nossa última pergunta. Não, eu vou. Não, eu entendi. Na verdade, eu vou aqui agora vou até dar uma opinião particular. Eu acredito que os gestores que têm intenção em se reeleger, eles estão tendo uma percepção diferente de combate à Covid. Agora, os gestores que realmente estão, digamos assim, em fim de carreira, eles não têm muito o que se preocupar, certo? Eu acho que eu não preciso ser mais tão clara quanto eu fui nessa minha colocação. Perfeito, perfeito. Bom, mais uma vez, cito, né, as urnas como... E ela é a demonstração da vontade popular, então vamos aguardar o que essas urnas vai nos apresentar na hora da apuração desses votos. Evidentemente que não se está colocando isso em primeiro lugar, mas tudo que envolve a vida do povo, dos munícipes, passa pelas eleições. Então, colocando a saúde em primeiro lugar, mas a gente não pode esquecer que estamos aí às portas de uma nova eleição, momento em que iremos testar o entendimento, a aceitação e o que o povo quer para si mesmo. Tá? Esperamos que sejam mais analíticos do que outrora. Doutora Dejanira, eu vou dar uma verificada aqui se nós temos mais alguma pergunta. Da minha parte, eu quero lhe agradecer a sua disponibilidade, mesmo com tamanha dificuldade pelo seu sinal aí. A senhora, em momento algum, se esmureceu, desistiu, lutou, continuou conosco e conseguimos fazer a live da forma que nós estamos fazendo, sem sua preciosa imagem, mas com seu digníssimo áudio. Bem, eu vou ver aqui um comentário da Michele, que ela disse que recente, já durante a quarentena, esteve no hospital de base e neste dia, durante todo o tempo que permaneceu lá na sala de recepção, não tinha álcool gel para os pacientes e acompanhantes. E no banheiro não tinha nem sabão, nem papel. Então, é o que a senhora falou no início da live, né? O básico de produtos de limpeza, de produtos sanitários, de equipamentos de uso pessoal, que são os EPIs para enfermeiros e acompanhantes, e tinha dinheiro para isso. Então, realmente é muito triste. Agradeço pela colocação da Michele. E, mais uma vez, gente, é para se pensar, se diz tanto preocupado com a vida, que a vida vem em primeiro lugar, mas escorrega com tamanha infelicidade e fala-se de abrir o comércio a qualquer custo. Morra quem morrer, doa quem doer, se chateie quem se chatear. Realmente uma postura muito preocupante, muito preocupante. Mas estamos aqui não para discutir política, foi só um alerta. Nós estamos aqui para discutir sobre a prestação de contas do prefeito, porque existe uma prestação de contas muito maior, entendo eu, acredito eu, no plano espiritual do que no plano físico. Então, vidas foram ceifadas, só quem sabe mesmo a dor é quem perdeu um ente querido, pelos quais aqui a gente externa os nossos mais profundos sentimentos, rogando a Deus que amenize essa dor nessas famílias. E, doutora Dejanira, eu gostaria de lhe solicitar as suas considerações finais. Bem, eu estou aqui acompanhando alguns comentários, né, das pessoas que estão aqui entrando na live.
E só pontuar com relação ao que Michele falou. De fato, a gente vê que os contratos existiram, os contratos para aquisição desses produtos, eles existiram, mas no plano formal. Na prática, a gente está vendo que claramente não está faltando material. Só vou citar um exemplo de uma cidade próxima aqui da nossa cidade, em que, após um órgão, salvo engano, Ivan, foi uma ONG, promoveu a fiscalização de uns extratos dos contratos de dispensa de licitação desse período, né, da pandemia. E aí verificou-se que o local onde foi adquirido determinados produtos era uma garagem em um imóvel, numa outra cidade pequena, e não tinha aparência de um estabelecimento comercial, digamos assim. Então, a gente sabe que se houver uma fiscalização a fundo, a gente vai verificar que essas coisas que essas contratações, a maioria delas não tem sido realizadas da forma correta. A fiscalização, ela deve ser, aí agora eu já estou emendando para as minhas considerações finais. Eu já acho que os órgãos fiscalizadores, Câmara e Ministério Público, eles têm que se empenhar em respeito às suas atribuições e principalmente as pessoas, a coletividade, ela exige isso. Então, a coletividade, ela exige que as verbas, que os recursos públicos sejam aplicados de forma coerente, de forma responsável. O Brasil é um dos países que tem uma legislação mais completa no que diz respeito à responsabilidade fiscal. No entanto, a gente vê que isso não passa da letra da lei. A gente não vê efetividade, a gente não vê eficácia aplicação da lei. E só para finalizar, eu acho sim que os legisladores eles devem se unir no sentido de promover ou de elaborar uma legislação específica para que os desvios e a corrupção nesse período seja tratado sim com maior gravidade, se for o caso, até equiparando a um crime hediondo, porque não se trata de outra coisa senão um crime hediondo. Verdade. Brincar com vidas, colocá-las em risco. Então, a gente precisa, de fato, eleger pessoas que estejam comprometidas com a coletividade, e serão essas pessoas que conseguirão mudar os rumos do nosso país, né? Ou pelo menos minimizar esses problemas que a gente tinha muito claramente há vários anos atrás. É só hoje mesmo que eu digo assim, atualmente é que se tem dado maior atenção à questão da corrupção, por conta de uma mudança de percepção da realidade, de mudança no que se diz respeito a encarar os recursos públicos como de fato um recurso público. Então, o dinheiro público é do povo, já diz o nome. Então, a gente precisa se empenhar, a gente precisa analisar direito em quem a gente vai votar, pessoas que tenham um bom histórico, pessoas que, se for caso de reeleição, pessoas que tenham, que nunca tenham se envolvido com qualquer processo administrativo, processo judicial, no que diz respeito à questão da improbidade administrativa. Então, vamos ter fé que esse ano eleitoral a gente possa estar mudando um pouco essa realidade. Perfeitamente. Eu quero até lhe externar as congratulações do pessoal aqui na nossa plateia, que estão satisfeitas com as suas explanações, a forma que a senhora passou para todos nós, com leveza e bastante profundidade. E em nenhum momento a senhora se preocupou apenas em fazer uma cobrança nessas prestações de conta, né? Mas
sensibilizada também com esses óbitos, com esse sofrimento de um povo desamparado, até mesmo nessas questões mais fiscalizatórias. A senhora em todo momento mostrou o respeito à vida, né? Então não precisava ter morrido tanta gente, não precisava ter falido mais de 40 empresas, como já estamos aí passando desse número, e isso reflete no aumento do desemprego. Isso vai refletir lá na frente para a nova administração pública. E não queremos continuar nesse retrocesso, como disse uma das participantes aqui, né? E que esse atraso precisa acabar de vez, porque se é difícil um país desenvolvido enfrentar uma pandemia dessa, imagine o nosso país em desenvolvimento, e quanto mais se chega para o interior desse país, como é o caso da cidade de Itabuna, a gente sente, propriamente dito, na pele, literalmente na pele, né? A gente sente vidas sendo ceifadas, como a gente tanto citou aqui. Doutora Dejaneira, agradeço-lhe mais uma vez, coloco-me à sua disposição sempre, e creio que nas considerações finais a gente ainda passa o olhar em respeito à nossa plateia, e novamente aqui a Michele reforça tudo que a gente já falou. É preciso uma fiscalização maior, pois depois dos hospitais, ao ver da Michele, os estabelecimentos comerciais são locais de maior transmissão do Covid-19. Colocou bem a Michele, porque os que estão abertos aí, principalmente mercados, foi constatado um elevado número de positivados, e a gente vê nas nossas conversas aqui que outros locais, como por exemplo lojas de materiais de construção, oficinas mecânicas, lojas de autopeças, não se foi feito essa verificação. E se for feita essa verificação, doutora Dejaneira, o número vai aumentar, sim. Então, parece que estamos nós aqui com as mãos atadas. Só uma ressalva, Ivan. Pois não? Eu queria até parabenizar os mercados aqui do município, sabe? A gente tem que reconhecer o que realmente, as mudanças realmente que foram as mudanças boas. Digo, em relação a mercados grandes, a gente vê que eles têm uma preocupação em estar higienizando os carrinhos, higienizando as pessoas que estão entrando nos estabelecimentos. Eles têm ali à disposição sempre álcool em gel, sempre luvas, né, para os clientes. Então, a gente tem que dar os parabéns a essas iniciativas. Existe, nos outros estabelecimentos que você mencionou, casas de peças e materiais em geral. Eles têm se preocupado com a questão da fila, da quantidade de pessoas que adentram os estabelecimentos. Eu vejo a iniciativa privada muito mais engajada em se adaptar às mudanças do que o poder público. Isso aí eu não tenho dúvida, até porque eles têm interesse em manter suas atividades normais. Mas eu gostaria de parabenizar a maioria. A Michele colocou aqui, não em todos. Não em todos. A gente sabe que vai ter sempre um ou dois ou três que vão na contramão do que é correto. Mas, fazendo um apanhado geral, eu vejo que a iniciativa privada aqui em Itabuna, ela teve uma preocupação em mudar os hábitos, sim. Deveras. Agora, de nada vai adiantar todos esses cuidados dos comerciantes, dos estabelecimentos, desses empresários, se a força maior de atuação deveria ser nos hospitais ou postos de saúde e até nas barreiras sanitárias, se na verdade essas verbas não são aplicadas para esse combate, né? Então, a parte que cabe a esses comerciantes, a gente tem visto isso,
tanto sim, né, em loco, mas tanto sim estão contaminados que foi verificado um número elevado de pessoas, de funcionários. Evidentemente que essas pessoas têm sua vida particular, vida própria, e nesse ir e vir para sua casa, da casa para o seu trabalho, podem se contaminar, ou levando, inclusive, um ente, um parente a um hospital. Enfim, a obrigação maior do poder público, e aqui falo de prefeitura, de se combater esse vírus, reflete na fragilidade, mesmo perante todos os cuidados que esses empresários e lojistas estejam tomando. Bom, gente, obrigado a vocês todos que participaram conosco nessa live. Agradeço a doutora Dejanira mais uma vez. Quero, a partir de agora... Eu que agradeço. A gente vai estar marcando outra live para poder compensar as dificuldades que existiram nessa. Vamos sim. Será um prazer. Então, gente, essa live ela vai ficar gravada no Instagram. Também vocês poderão assisti-la na íntegra e deixar seus comentários e fazer seus questionamentos, porque entre em contato novamente com a doutora Dejanira. Nós fazemos enviamos as respostas para essas perguntas. Então, tanto no Instagram do Ivan Guzmão, como no Facebook do Ivan Guzmão e principalmente no canal do YouTube do Ivan Guzmão. Aqui, na qualidade de presidente da ONG Alcipe Não Me Abandone, como está aí na chamada da live, no post, e doutora Dejanira, nossa querida advogada, nos prestando esses esclarecimentos. Doutora, tenha uma boa noite, um bom descanso para a senhora, para os seus. Que Deus continue te protegendo e iluminando. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau, Amém. Tchau. Amém. Opa, vou botar o dedo por cá. Certo.